Estamos de volta com Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o professor Lúcio Álvaro Marques, ele é doutor em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Você leciona no seminário, na faculdade lá em Mariana, e aqui também na FAGE, em Belo Horizonte. Né? Você leciona nos cursos de Filosofia, Lúcio? Exatamente. Sim. Lá na Faculdade Arquidiocesana Luciano Mendes, sim, eu trabalho com História da Filosofia Antiga, sim, e Metafísica, e aqui em Belo Horizonte, na FAGE, com Filosofia no Brasil. Sim, e você é ligado ao clero de Mariana. Sim. Sim. Lúcio, aquela questão do final do primeiro bloco, então aquele começo do cristianismo, esse exercício, não é, de teorização, até para o cristianismo se apresentar para o mundo grego e se tornar plausível, né, viável ali para aquele mundo. Não foi um debate tranquilo, né, sem tensões. Você consegue assim, documentar um pouco assim, as tensões daquele momento? Sim. Há algumas posições, como por exemplo o Tertuliano, que afasta-se em grande parte da filosofia grega e a critica de modo direto, cabal. Existe uma tentativa de assimilação do cristianismo feita, por exemplo, em Eusébio, Clemente de Alexandria, mas que não há uma conceituação filosófica tão rigorosa. Há uma outra posição, que é a agostiniana. Ele tem um esforço muito grande de mostrar que tudo que há de verdade nos autores gregos são prenúncios da verdade cristã que viria a ser revelada, e Orígenes, que de fato faz um esforço teórico de construir conceitos adequados para a transmissão do cristianismo. Você tem o seu trabalho especificamente versou sobre um dos seus trabalhos, né, versa sobre a posição de Orígenes. Exatamente. E Orígenes faz um imenso esforço para reconstruir e ressignificar os termos gregos em chave teológica e filosófica compreensíveis para aquele tempo e, quiçá, para todos os tempos. Né? Pois, isso é uma coisa que eu gostaria de tentar com você. Assim, como é que nós poderíamos tomar, né, essa temática, não é, do cristianismo ali da patrística para os nossos dias, não é? Sem correr em um tipo de anacronismo, né? Você mesmo fala disso num trabalho seu, não é? É possível? Não é? É atual? Eu penso que sim. E, a meu ver, nós temos que levar em conta aqui alguns critérios. Um deles, aquele que o Hamann fala em um texto da década de 40 e que depois o Vaticano II vai desenvolver, de uma necessidade de volta às fontes, volta aos Santos Padres. A meu ver, tem pelo menos 3 conceitos dentro da teologia patrística que são muito interessantes. Um é o conceito de humanização, o conceito de filantropia e o conceito de entusiasmo. Sim. Esses 3 conceitos dentro do pensamento de Orígenes, creio que ainda tem muito a dizer para o nosso mundo. O que você poderia assim, detalhar cada um deles? Humanização é o primeiro conceito e é o mais caro ao cristianismo, que é o momento em que a humanidade sempre busca chegar ao que há de mais elevado. Se tomarmos o Primeiro Testamento, vejamos o que significa a Torre de Babel, que é o desejo da humanidade chegar até a casa de Deus, até o ápice, até onde Deus mora. E qual a ironia que o texto mostra? Que Deus é quem desce e vem ao encontro dos homens e provoca a confusão das línguas ou a multiplicidade das línguas. O cristianismo está mostrando exatamente isso, que Deus não está distante, ao contrário, Ele está próximo, Ele está no mundo. É uma religião da imanência, é uma religião do mergulho radical de Deus na nossa condição. Por isso o conceito de humanização é tão importante. Enantropesis, que Orígenes usa continuamente. E filantropia? O conceito de filantropia é a razão exatamente do cristianismo. Por que Cristo veio viver no mundo? Há 2
dois debates teóricos em torno disso. A primeira posição é a de Orígenes, mas vamos a Santo Anselmo no porquê Deus se fez homem. Anselmo vai dizer, para curar o mal da queda e do pecado original, para resgatar a humanidade. Então precisava de um sacrifício tão grande quanto o erro. Eu não gosto dessa resposta, é a resposta da teologia medieval clássica. E a resposta de Orígenes é, por que Deus se fez homem? Por filantropia, amor à humanidade. Deus se mostra no mundo sem nenhum outro interesse, senão demonstrar o seu Sim. imenso amor pela humanidade. E por fim, o terceiro conceito? Que é o conceito de entusiasmo. Sim. À medida que o homem tenta chegar até Deus, e nesse movimento de descida, de catábasis divina, acontece o quiasmo, ou seja, o encontro do espírito humano, que anseia por Deus, com a bondade de Deus que desce até os homens. Então, em Cristo, acontece exatamente esse encontro. A humanidade que busca a Deus e Deus que vem ao encontro da humanidade. Eu li num trabalho seu, Lúcio, uma preocupação com o modo como as pessoas vivem o cristianismo dos dias atuais. Eu até pensava começar a nossa conversa de hoje por esse ponto. Como é que você vê a situação atual? E na sequência, eu gostaria de colocar a questão, e como é que a gente pode ler isso a partir dos clássicos? Né? Como é que a gente pode dar um encaminhamento a esse seu diagnóstico? Né? A meu ver, tem uma grande diferença entre um cristianismo estético e um cristianismo que significa modo de vida. Cristianismo estético é uma expressão meio estranha, mas o cristianismo nunca foi, na sua essência, no período primitivo, uma postura simplesmente para dizer algo para a sociedade. Ah, você vai à igreja, por quê? Porque o casamento se tornou um rito social, todos casam na igreja, então eu também vou me casar. Não. Eu só vou à igreja, só me caso, porque eu creio de fato. Esse cristianismo estético, essa máscara que nós temos, de a gente colocar adereços, amuletos no nosso carro, na nossa casa, participar de um rito sem acreditar. Ou tentar manifestar externamente pelos sinais algo que não corresponde à compreensão. Seria sem acreditar ou seria talvez um pouco mais? Não, sem se envolver, sem se implicar plenamente. É esse o sentido. De acreditar. Por isso, é uma estética cristã. A gente vê cruzes, especialmente isso está bem espalhado Minas, por aí, né? em todos os lugares. Mas a gente não vê crença. O que o Libânio disse em um livro belíssimo, crer no mundo de muita crença e pouca libertação. Pouco sentido efetivo da vida cristã. E o outro é o que o cristianismo primitivo propunha, que é a... E é aí que você traz, então, os clássicos para esse debate atual. Exatamente. Que é o cristianismo como modo de vida, como postura de vida. Essa intuição é desenvolvida, por exemplo, dentro da filosofia, pelo Pierre Hadot, filosofia como maneira de vida, felizmente está traduzido agora esse texto. E isso, dentro do pensamento cristão, é algo fundamental. O cristianismo não é uma mostra social apenas. Ele é muito mais do que isso. Ele é um modo que decide e que me ajuda a ter clareza de quais decisões eu devo ter na sociedade. E em que sentido isso é, então, filologia? À medida que você pretende configurar a sua vida ao pensamento cristão, você só o faz por um motivo, por amor à humanidade. O Cristo se encarna por isso. E qual o sentido da nossa religião, ou da religião cristã? Justamente descobrir esse amor ao outro, o amor à humanidade. Pensar e sonhar com uma humanidade melhor. A filantropia, no sentido exato que Orígenes dá a esse termo, talvez seja um dos melhores conceitos para pensarmos o cristianismo hoje. Sim. Você, Lúcio, nas suas atividades acadêmicas, né, você tem encontrado
resistências, né, aí a esse mundo antigo, a essas fontes, né, a esse caldo aí da nossa cultura. Pergunto isso porque hoje em dia parece que devemos romper com todo o passado, não é? E tudo isso é uma bobagem. Teologia para quê? Filosofia para quê? Não é? Enfim, filologia para quê? No sentido que você está trazendo aqui no programa. Como é que você está vendo esse tema? E vamos encerrar com essa resposta. Pediria que fosse breve, porque a gente vai concluir então agora com essa questão. Há de fato um medo do mundo antigo, tanto da filosofia grega quanto da filosofia cristã. Mas, felizmente, elas têm uma vitalidade e todos os momentos mais criativos da filosofia contemporânea foi, de certa forma, em diálogo com o mundo antigo. 3 exemplos. O momento em que Heidegger desenvolve a maior parte dos seus textos, comentário a Platão, comentário aos pré-socráticos. O Foucault, do último período do pensamento de Foucault, hermenêutica do sujeito, coragem da verdade, governo de si, governo dos outros, ele está voltando a quem? Exatamente aos gregos e ao início do cristianismo. Pierre Hadot. Esse é um medo presente continuamente na nossa sociedade de debater os autores antigos e de aceitar o que o Marcelo Pimenta Marx falava, de feliz memória, um modo rústico e austero de pensar e viver. Uma perda lamentável. Sim, mas perdão, como ele dizia? O modo rústico e austero de pensar a existência. Tanto em termos gregos, da filosofia grega, quanto do pensamento cristão. Nós nos afastamos muito dessa capacidade. É uma dificuldade? É. Mas, na verdade, a filosofia eu a encaro não como um dever, como um trabalho, mas como vocação. Sim. Por isso não há maiores dificuldades. Lúcio, uma alegria receber você aqui e conversarmos sobre esse assunto. Espero poder contar com seu retorno aqui em algum outro momento para a gente continuar essa conversa. Muito obrigado. Será um prazer. O Religare, Conhecimento e Religião, é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça as nossas atividades e cursos, especialização, mestrado, doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado aos colaboradores e às colaboradoras da campanha Faço Parte e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.